Por favor, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Eu tenho um Samuel. Fica bem depois. Mais. Bem depois. Achei, 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Enquanto você procura, eu vou falar para vocês que hoje nós vamos pregar sobre o amor de Deus. Tá? No evento que a gente vai fazer, que a gente vai colocar o querigma, quando a gente fala do amor de Deus, a gente evita usar passagens do Novo Testamento e a gente evita tocar no nome de Jesus para a coisa ser progressiva. Tá? Para cada revelação ela tem um peso de importância naquele contexto do retiro, para o ensinamento ele ir de uma forma crescente e envolvendo a pessoa que ela entenda a caminhada de Deus junto com o seu povo, desde o Antigo Testamento, e que cada revelação tem o seu momento. Aqui nós podemos usar uma palavra do Novo Testamento que eu vou propor uma outra reflexão sobre o amor de Deus. O que fala essa passagem? 19. Se tu achou, pode ler. 1 Coríntios 6, 19. Ninguém se animou? Diz assim, ó: ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós. Vou ler de novo. E que, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Amém? Amém? Pode ler. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E acabou? Não. Que é santuário do Espírito. Que Deus habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Isso aí. Por acaso não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Né? Não mudou, né? Mesma coisa. É santuário. Já muda qualquer coisa. Tudo bem. Mas não mudou. Santuário, templo. Você é templo do Espírito. O templo ou o santuário é um lugar sagrado ao Senhor, um lugar consagrado ao Senhor. No momento que você for batizado pelo Espírito Santo, que você renascer da água e do Espírito, são coisas diferentes e complementares. Quando você nascer da água e do Espírito e for templo do Espírito Santo, você já não pertence a... Você mesmo. Não pode. Não pode. No momento que você é templo ou santuário do Espírito Santo, que você é renovado pela água e pelo fogo, pela água do batismo, pelo fogo do Espírito Santo, você já não pertence a nós mesmos. A nós mesmos. A resposta certa está aqui. Você não pertence a ti mesmo. Ora, pois, mas eu não considerava que a fé era uma coisa que atendia às minhas expectativas. Eu tenho que sentir Deus, eu tenho que concordar com o que falam, né? Né? Eu não sou o centro do universo, meu umbigo não é o centro do mundo? Para aí. Então aprendemos uma coisa diferente hoje. Se somos templos do Espírito Santo, já nem pertencemos a nós mesmos. Se somos templos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo usa-nos como santuário. Se o Espírito nos usa como santuário,
nós já não pertencemos a nós mesmos. Nosso corpo, ele é para o Espírito Santo usufruir do nosso corpo. Nós deixamos-nos ser conduzidos pelo Espírito. Como é que é a palavra, gente? Nós nos deixamos conduzir para não satisfazermos os apetites da... lembram da palavra? Glória a Deus. Aleluia. Né? Nós nos deixamos conduzir pelo Espírito para não satisfazer os apetites da... E nós deixamos de nos deixar conduzir pelo Espírito para satisfazer os apetites da... Óbvio. Mas como é que está a nossa situação? Nós deixamos de nos deixar conduzir pelo Espírito ou nós nos deixamos conduzir pelo Espírito? Nós nos deixamos conduzir pelo Espírito. Mais ou menos. Isso aí, não. Essa é a resposta sincera. Mais ou menos. Né? Com português bem ruim mesmo, assim. Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Só que a palavra nos fala uma coisa que tem que nos encasquetar, ela tem que ficar a pulga atrás da nossa orelha, tem que nos perturbar um pouco, porque ela nos diz assim, ó, que a gente tem que ser ou quente ou frio. Que os mornos Deus não gosta. Que os mornos Deus... Essa tu lembra, Celso? Que os mornos Deus não lembra. Que os mornos Deus... Não sei. Não, essa palavra é bem comum lá de onde eu vi, é bem comum. Deus nos quer quentes, tu lembra? Não? Deus nos quer quentes ou frios. Os mornos ele vomita. A palavra é bem, né? Bem dura, bem indigesta, bem asquerosa, bem repugnante, porque ela nos faz lembrar daquilo que Deus faz com quem é morno. Mas é pior do que é frio? É pior do que frio. Tu sabe que o que Jesus, a gente fica preocupado que o casal que está ali no banco ali está transando e está vindo aqui. Que absurdo, que pecado. Jesus nunca fez nenhuma referência ao casal que está no banco e está transando e estava ouvindo ele, mas a gente acha o fim da picada. Se um traveco, não é a forma mais gentil de falar, mas se um travesti, também não sei se fala travesti, porque eu não estou muito familiarizado com os termos, entra no grupo de oração, a gente diz assim, mas esse pecador, a gente vai olhar que nem um leproso, né? A gente vai olhar que nem um leproso? Nem um leproso nos tempos de... Não, o teu lugar não é aqui. O teu lugar vai contaminar a gente, o teu lugar é num outro lugar. Mas Jesus nunca fez uma observação diferente para alguém que tivesse ou homossexual, ou alguma coisa com referência sexual. Isso é tão presente na nossa cabeça, as pessoas tentam te pegar tanto pela culpa, porque o falso pastor lá que está interessado no dízimo, ele fala você se sentir tão culpado, ele quer você se sentir tão miserável, que ele quer que você faça alguma coisa para compensar a tua culpa, aí tu paga um dinheirinho para a igreja. Né? Isso é o método do pastor, mas não é o método de Jesus, gente. Jesus nunca se fez nenhuma referência à imoralidade de ninguém, e nem discurso, nem fazem discurso para dízimo, tem uma pregação só do dízimo, também Jesus também nunca fez isso. Mas Jesus falava muito de um defeito das pessoas, muito, que ele condenava os judeus, que ele condenava muito. Qual é o defeito que Jesus mais acusa, mais aponta nos outros? Que o Jesus de verdade, não o Jesus fake utilizado para ganhar dízimo dos outros. Pecado. E qual é o pecado? Não. Pecar contra o Espírito Santo, não que não sejam pecados, nem matar, nem pegar o Espírito Santo, mas não é no discurso de Jesus que você vai encontrar nenhuma acusação contra esse pecado. Não ter fé, Jesus faz uma referência a não ter fé, mas não coloca um pecado. Ele não coloca um pecado, não acusa ninguém. Tu não tem fé, não acusa ninguém. Do que ele chama de... Que ele fala também, eu vou dar muita dica, raça de víboras. E ele fala uma palavra que é a palavra central no discurso de Jesus, quando ele acusa.
hipócritas. Parabéns. Vai ganhar uma estrelinha depois. Como diz o Pedro, vai ganhar um petisco. Hipócritas. A hipocrisia é o defeito que mais Jesus, o Jesus de verdade, nos seus evangelhos, na mensagem que ele deixou para nós, que ele acusa mais os falsos doutores, os falsos pastores, os falsos profetas do tempo dele, ele acusa de hipocrisia. Hipocrisia. Você ser um hipócrita da fé. Você discursar uma coisa ou impor uma condição para o outro ser de Deus que nem você segue, que nem você faz. Você dizer que Deus está tão inalcançável para o teu irmãozinho que só você é o iluminado que consegue chegar a Deus e ele vai chegar só se ele deixar. É quase que diz isso para o outro. Você vai só se eu te permitir. Porque eu sou aqui o delegado de Deus na terra. Né? Hipócrita. Você é um hipócrita. Porque você acusa do outro aquilo que você faz. E Jesus tem uma mensagem que ela é acolhedora. Acolhedora ao pecador, ao leproso, ao doente, ao necessitado, ao desviado. Jesus tem uma mensagem acolhedora. Qual é que é a melhor forma de a gente perceber o templo de Deus, o amor de Deus? O amor de Deus, orando é importante. Orando é importante. Mas ou na oração, ou sem estar em oração, refletindo. Deus, a gente consegue perceber o amor de Deus refletindo. Se você, ou em oração, ou num momento de silêncio, você conseguir tranquilizar o teu coração, parar um minuto, você se vê realmente como um templo do Espírito Santo, todo o teu potencial, todo o teu corpo, todo o teu físico, todo o poder que Deus te deu, que você é a imagem e semelhança de Deus, porque você tem poderes. Você tem poderes. Você pode dar um abraço, você pode amar, você pode carregar um doente, você pode dar a mão para uma pessoa que precisa, você pode dar 5 minutos de atenção para um idoso, você pode fazer o carinho numa criança, você pode tentar ensinar uma criança a ler, o meu caso com o Riquel, que é um teste da paciência, né, Riquel? Mas eu sou persistente, né? Mas ele já evoluiu, depois a gente entra nessa história. Você tem poderes e você tem que fazer um minuto de silêncio, reflexão e se ver como um templo do Espírito Santo. E você dá uma olhada pela janela do teu templo. Qual é que é a janela do teu templo? Os olhos, né? Você olhar pelas janelas do teu templo, o mundo que está lá fora. Se olhando como realmente um templo, como se você estivesse olhando pelas janelas do templo, como se o olho fosse as janelas para olhar o mundo lá fora. E você consiga perceber beleza. Tu conseguiu transcrever o texto que eu te pedi? Tem um cara que falou uma coisa que eu não vou conseguir falar tão bem quanto ele. Tá? Eu não vou falar quem falou, porque eu quero falar para vocês a mensagem antes de dizer quem falou. Depois eu vou falar quem falou, vocês vão achar que é loucura. Mas a mensagem é de uma sabedoria absurda. Ele é um médico, é uma pessoa que estudou desde os 8 anos até os 50 anos, ele só estudou, é um cardiologista renomado, é um homem político também, e ele é um homem de grande sabedoria. E aí alguém perguntou para ele assim, você é ateu, fulano? E ele disse assim, não tem como você, ele falou de uma forma muito bonita, não vou falar, eu preciso que ele transcrevesse. Deus se manifestou na criação dele. E existe tanta perfeição, tanto poder numa gota de água, ele deu outro exemplo, uma gota de água ou num átomo. Há tanto poder num átomo, numa gota de água, que se a gente tivesse noção, é impossível não acreditar em Deus. É impossível não acreditar em Deus. E esse é o tamanho, essa perfeição de tudo que existe, para que nós tenhamos vida, para que nós possamos estar aqui hoje, para que nós possamos estar bem hoje. A coincidência de todos os fatores que corroboram, que
cuja consequência é o nosso bem-estar, tudo que é necessário para que nós tenhamos esse bem-estar que nós estamos sentindo hoje, é mérito, é graça, é bênção de Deus. Vamos pegar mais uma passagemzinha. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Essa Bíblia é pesada. Começa a ficar com ela na mão. Por isso que eu ajeitei uma mesa para mim. Eu botei uma mesa que chegou, ela tinha sumido já. Mas eu, quando vim antes do grupo organizar, alguém desorganizou, mas eu bem organizadinho aqui para mim. 1:20. Não, capítulo 1, versículo 20. Achou? O que fala aí? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, da forma que tais homens são indesculpáveis. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade, tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa, pois tendo conhecido a Deus através da criação dele, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados e seu coração insensato ficou nas trevas. Lê o versículo 21, porque se perderam em vãos arrazoados aqui, deve ter uma tradução melhor. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. E o coração insensato deles obscureceu-se. Amém. Não, os vãos arrazoados são os pensamentos fúteis. Só que eu sabia que tinha uma tradução um pouco melhor para que todo mundo entendesse a palavra. Então é isso, gente. Deus deixou tudo claro na criação dele. A gente acaba se afadigando no dia a dia com o nosso trabalho, com nossa cobiça, querendo ter mais, querendo ter mais dinheiro, querendo ter aquilo que a gente entende por ser prosperidade e acaba passando por uma flor, não dando bola para uma flor. Não, que nem eu falei, não dá bola para uma flor, não dá bola para uma criança, não dá bola para um cachorro correndo, um passarinho, para uma árvore, não dá bola. E a vida vai passando. E você acha que você só tem que... A tua única utilidade é trabalhar e gerar resultado para alguém, sabe? E ficar com os restos. Na verdade, a gente, quando a gente é empregado, a gente sabe que a gente trabalha para gerar resultado para alguém e ficar com a sobra. Que sobra é nossa. Né? O dinheiro não fica no nosso bolso. A sobra é nossa. Então, a gente acaba ocupando todo o nosso dia nessa correria, sendo quase que aquele ratinho dentro daquele troço que fica circulando dentro da gaiolinha do rato, sabe? O ratinho sobe todo dia naquilo ali, corre, no fim do dia está no mesmo lugar, dentro da gaiola. Dormindo, às vezes, em cima da postinha dele mesmo. Né? E a gente está nessa correria dia a dia. E não para um pouquinho e diz, chega, só um minuto. Deus eterno, todo poder e toda graça, bendito seja pelo dia de hoje, pelo ar que eu estou respirando, pelo irmão que eu tenho perto de mim, por ter dado um bom dia para esse irmão, ele ter me respondido, bom dia, eu estou aqui, mais um dia eu estou aqui, e tenho essa capacidade de responder esse bom dia. Por glórias e louvores a ti, porque eu vi aquela senhorinha lá carregando 3 sacolas, eu consegui levar uma para ela, consegui ajudar meu irmão. Glórias e louvores a ti, porque a criança está tentando subir na bicicleta, eu falei assim, deixa que o tio te ajuda. Sobe na bicicleta e vai. Isso recompensa o coração do cristão. Isso enche o coração do cristão de alegria. E o que enche o coração do estúpido de alegria? O que enche? Ver o outro sofrer, dar risada, né?
Não precisa nem ser tão parecido com um soldado romano, né? De ver o outro sofrer. Não precisa ser tão mal assim. Mas querem ver estúpido se divertindo? Passe na Avenida Brasil no domingo. Isso! Isso! O culto a si mesmo. O culto o culto a si mesmo. O culto, eles dão oferendas de bebida para si mesmo, para Beelzebub ficar em festa, né? Mas o demônio passa aquela Avenida Brasil rindo tanto. Hoje eu passei no grupo de vocês até o santuário de Beelzebub. Duvido que aquele santuário de Beelzebub que fizeram não tenha muito trago lá. Diabo. Eu passei para vocês em Triunfo, aqui no Rio Grande do Sul, tem um santuário de Beelzebub. Tem pirâmide, tem as imagens de santo católico, tem imagem de santo da Umbanda, tem imagem de gnomo, tem imagem de escovador, tem imagem... Aí tem o demônio mesmo, que é o chefe da quadrilha toda, né? Que é o chefe da quadrilha toda. Só que ali eles dão outro significado para Deus. Pegam coisas boas e coisas ruins e misturam tudo, por causa que o demônio é o pai da mentira, é o pai da confusão. Ele se disfarça da serpente, ele se disfarça... É o pai da discórdia também. Mas, gente, assim, ó, o homem sensato vê o mal e se esconde. Tá? Eu tive um privilégio que é nunca ter tido prazer em fazer parte da turminha, assim, sabe? Da turminha da bebedeira. Essa coisa de ficar rindo que nem um idiota. Desde cedo eu vi aquele grupo de homens, eu sempre vi, até quando não era muito afim da igreja, eu via 2, 3 anos. O cara aqui contando vantagem. Um tem o carro maior, o outro tem o pingolim maior, o outro fez mais academia, o outro sempre se medindo. O outro tem mais, um pegou mais mulher, um sempre pegou a mulher. Meu, nossa, eu peguei a mulher, eu fiz, eu faço, eu sou, eu não sei o quê. E aquela massagem no ego. Ele, olha, é o pai das luzes, né? Naquele momento o homem é o pai das luzes. Ele é o cara, ele é o bom, ele é o certo, ele tem a moral da história, ele é o cara, é o culto a ele mesmo. E nós somos convidados a largar esse desejo insaciável de ficar tentando mentir para os outros que a gente é o rei do universo, que a gente ocupa o lugar de Deus, e se tranquilizar e dizer, Senhor, vou deixar-me conduzir por ti. Tu és o objeto da minha vida, o objetivo da minha vida. Objeto no sentido de objetivo da minha vida. Tu é o destino da minha vida. Das minhas paixões, das minhas capacidades, dos meus dons, das minhas virtudes. Em ti eu me comprazo, e se tu achar que um dia, que nem eu um dia disse, se tu achar que eu devo ter uma moto, eu vou ter a moto. E a moto vai servir para quê? Para me exibir para os outros? Me andar. Serve para me andar. Vou pegar a moto, vou levar meu filho na escola, levar meu filho na escola, levar o Everton lá para pegar o carro, levar o Celso lá no Vassolé, levar a Nachelle lá no Pilates dela. Né? Vou ter... Senhor, será que eu vou ter um carro, não vou ter um carro? Não, senhor, o dia que eu tiver, vai ser também para isso, para aquilo. Larguem-se na mão do Espírito Santo, deixa que ele conduza as questões da vida de vocês. Deixa que ele defenda a causa da vida de vocês. Vamos fazer oração?